Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos e almejamos um mundo que aprenda a crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, que deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar, acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. Que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E a Jesus nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre o fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou o amor e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber. Convidamos a todos a fim de que fechemos os olhos, pensemos em Jesus, o amigo querido de todos nós. Senhor Jesus, como é bom estarmos reunidos para estudarmos o Teu Evangelho, para ouvir os Teus ensinamentos. Vem, Senhor, abençoar a cada um de nós, todos os que estamos interligados, sejam os nossos amigos que se encontram nas redes sociais, sejam os que aqui se encontram fisicamente presentes. Mestre querido, que a nossa reunião possa ser de esclarecimento e consolo para cada um de nós, a fim de que possamos nos revigorar em nossa coragem, em nosso ânimo, e compreendermos que a vida no ambiente terreno é para a luta, para o acrisolamento das virtudes, para a luta conosco mesmo, na nossa melhoria. E as provas são benéficas a cada um de nós. Abençoe o palestrante da noite de hoje, inspirando que os espíritos amigos possam encontrar em nosso irmão a sintonia mediúnica necessária, a fim de transmitir conforme é da necessidade de cada um que vai ouvir. Graças te damos por tudo. Em teu nome, em nome dos espíritos amigos, iniciamos a nossa reunião pública dizendo graças a Deus e que assim seja. Então,
Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui no Centro Espírita Irmão Áureo, no presencial, em Goiânia, Goiás, e nas redes sociais nós estamos no Centro Espírita Online Allan Kardec. Então, que nós tenhamos, né, uma boa palestra hoje, que é uma palestra especial das campanhas, né, da confraternização das campanhas Alta de Souza. Então, o tema da noite é Estude o Espiritismo, um tema muito importante a todos, que nos interessa, e o nosso palestrante ele terá uns minutinhos a mais, porque é uma palestra especial e que demanda mais tempo. Então, ali até as 20h40, o nosso palestrante vai estar explanando sobre o tema, e depois nós iremos, quem está aqui no presencial, passar para a parte de tratamento no presencial, e quem está no online já reserva seu recipiente com água para passar pelo passe à distância, o tratamento à distância. Então, nós já vamos chamar o nosso palestrante, que já está aqui, o seu Adão Marcelino, do Instituto do Esclarecimento e Família, aqui, colaborador, trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nesta noite, no qual nós temos o compromisso de estar conversando, falando sobre esse tema de tamanha importância. Eu também estendo boa noite aí, os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, que está vinculado a nós nesta noite, do qual estaremos discorrendo desse tema de tamanha importância para todos nós. Desvinculou aqui, deixa eu pegar aqui. Muito bem, tranquilo. Pessoal, como nós estávamos falando, hoje nós estaremos estudando junto, né, esse tema de tamanha importância, falando sobre o Espiritismo, como devemos e precisamos estarmos aí sintonizado, vinculado a essa importância que é esse convite, que é um alicerce para as nossas almas. Traz para todos nós a oportunidade de conhecermos a vida dos espíritos e essa ligação corporal que eles têm para conosco. Estaremos discorrendo alguns slides e estaremos trazendo para vocês esse convite de tamanha importância, do qual todos nós precisamos ter essa oportunidade de fazer parte desse esclarecimento que é esse estudo. Nós começamos aqui trazendo um tópico do Evangelho. O Espírito de verdade fala para nós, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro. Por quê? Que esse Espírito de luz iluminado, que é Jesus, que é o nosso mestre, fala para nós amarmos, porque o amor é a base da doutrina espírita. E logo mais ele vem falando para nós instruirmos, porque a instrução é o estudo, é a busca incessante para que possamos nós estarmos nos esclarecendo. A doutrina espírita, que é embasada em ciência, que é estudar, e tem a oportunidade de trazer para nós a parte filosófica, que é do esclarecimento.
E temos um ápice, que é a religião, que fecha esse triângulo, que é a fé raciocinada, a fé embasada numa lógica. Então vamos continuar. O Espírito de verdade continua trazendo mais esclarecimento sobre essa bendita e maravilhosa doutrina. No cristianismo encontra-se todas as verdades. Vocês percebem? Olha como ele afirma para nós. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Então, a doutrina consoladora, que nos dá essa oportunidade do estudo, para que possamos conhecer a nós mesmos, a nossa natureza, a nossa condição moral, que está vinculada ao orgulho, à vaidade, à presunção. São essas condições que estão enraizadas em nós, que deturbam esses preceitos com as nossas ações e comportamentos. Dando continuidade, o Espírito de Verdade, em Paris, 1860, ele continua nos esclarecendo. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Olha bem o que Jesus nos traz. Que quando nós tomamos o conhecimento da verdadeira realidade da vida espiritual, tomamos conhecimentos das causas anteriores das nossas ações, causas das aflições, e que temos a assistência espiritual nos auxiliando em nossa caminhada, temos a oportunidade de estarmos mudando a diretriz das nossas vidas enquanto estamos estagiando no seio da carne. Allan Kardec traz para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que estar na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vocês percebem que aquele consolador que Jesus prometera aos apóstolos, no momento que ele se encontrava ali, em visita
que eles pede para ele, para que ele ficasse ali por mais tempo, e Jesus disse que estaria subindo para o Pai, mas que em determinado tempo estaria enviando esse Consolador prometido. Essa doutrina que nos consola, que nos auxilia, que nos mostra a verdadeira realidade do porquê estamos no seio da carne. Emmanuel traz para nós um esclarecimento, dizendo para nós que o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Ele traz para nós aqui que é como se nós estivéssemos em uma sala e que uma luz fosse acesa, fazendo que nós nos encontrássemos ali e nos situasse com clareza daquela localização que estamos ali. Então a doutrina, ela começa a nos mostrar que somos espíritos eternos e que trazemos compromissos dos quais precisamos estar buscando os devidos esclarecimentos. Por favor, dê um tchuc aqui. A gente precisa buscar os devidos esclarecimentos para... Um momento, por favor. Muito bem. Você me auxilia aí, qualquer coisa. Desculpa, pessoal, foi uma falha técnica aqui, nossa aqui, tá? Então, dando continuidade aqui, há elementos que, se não costuma fazer pesar na balança, esses elementos é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vocês percebem que Allan Kardec, na pergunta 685, ele traz para nós esses esclarecimentos, que a casa espírita que promove o estudo do espiritismo, ele é um libertador, mostrando que nós, indivíduos encarnados, precisamos estar ali mudando as nossas posturas em correlação à vida terrena, em correlação à família, ao campo do trabalho, mudando o nosso comportamento, a nossa conduta em uma reforma, porque ela traz para nós esses caminhos, dos quais não é um caminho externo, mas um caminho que se volta para dentro de nós mesmos, nos quais nós achamos os nossos próprios defeitos e caminhos da nossa caminhada, que é o nosso crescimento moral. André Luiz, no livro Nosso Lar, traz para nós o conhecimento espírita. Você vai poder, por favor,
Envia para mim daí, por favor, do seu computador. Estamos com a internet, tá? Conseguiu? Conseguiu? Continuando aqui, vocês nos perdoem, tá? Conhecimento espírita. André Luiz fala para nós aqui, no livro Nosso Lar, que o conhecimento espírita, né, a essência é tão importante no reino da alma, quanto na alfabetização, nos domínios da vida comum. Se não tivéssemos o estudo, a sociedade humana não passaria de selva. Olha quanto é importante o conhecimento das leis de amor, que é os ensinamentos trazidos por Jesus, que é o cristianismo redivivo, que é aquele ensinamento, né, que esclarece e nos faz uma condição melhor de vivenciar esses preceitos. Continuando, André Luiz, a humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como a necessidade do pão e do antibiótico, que deve ser fabricados e ministrado antes que a infecção contamine o corpo e que a doença apareça. Então, ele é um antídoto, o estudo do Evangelho, como o culto do Evangelho no lar, a prática, o exercício, porque o estudo, ele não é só o estudo metodológico, mas ele também, ele nos mostra e nos ensina que precisamos praticar. Esse exercício, ele vai se tornando espontâneo e se tornando uma condição fácil de se vivenciar. Joana de Ângeli traz para nós aqui Estudos Espírita, antídoto contra a obsessão. E ela fala para nós que, no entanto, na doutrina espírita, antídotos valiosos para quaisquer modalidades obsessivas, para todos os obsessores. Então, quando nós nos propomos a conhecer essa doutrina, nós começamos a perceber que trazemos comportamentos errôneos, ações que estão prejudicando o seio do lar, ou mesmo contaminando ali com as nossas vibrações mentais no campo do trabalho, influenciando com palavras nos ciclos de estudos tecnicistas, dando passividade às influências. Então, quando conhecemos a doutrina, nós mudamos esses padrões vibratórios, e é esse antídoto que ela está nos dizendo. E o conhecimento das verdades espirituais enseja robustez de ânimo e fé, conduta ilibada e renovação para o bem, que serve de base à saúde e ao comportamento cristão e salvador. Porque começamos com as nossas mudanças, vivenciando no cotidiano, começamos a exemplificar um comportamento diferente. E essa nossa mudança
contagia todos aqueles que nos cercam para o bem. Por que estudar? Olha bem essa pergunta que Emmanuel, faz, que é feito para Emmanuel, e logo ele traz para nós uma resposta, Não alcançaremos a libertação sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Porque o estudo, ele é libertador. Nós já trazemos a lei divina já inserida na nossa consciência. Trazemos os preceitos, ensinamentos de outrora, de outras vidas, já no nosso ser. Mas nós não lembramos. Então a doutrina, ela traz para nós esse revivamento, esclarecendo para nós que somos espíritos eternos e temos a oportunidade do recomeço nesta caminhada que é para o nosso próprio crescimento. E digo mais, nós sabemos que a maioria de nós, na época do Cristo, fomos aqueles que ali estávamos assistindo, para não falar que às vezes estava ali na turba ali, agitada, E nós não lembramos, mas trazemos já de outras vidas o conhecimento do Cristo. E o estudo, ele nos dá essa clareza. O que estudar? Joana de Ângeli nos traz. No que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência. Simultaneamente, as leis preponderentes da casualidade, de modo a podermos dirimir equívocos e dúvidas, colocando a baliza demarcatórias no campo das conquistas pessoais intransferíveis. A doutrina, ela traz as leis naturais, as leis morais, mostrando para nós com amplitude a grandiosidade do amor de Deus nas nossas vidas, mostrando para nós que nós não estamos só nesse orbe, nós fazemos parte de várias moradas que o Cristo dissera para nós. Então, esse estudo que é trazido para nós, nos conscientiza, mostrando que precisamos nós abraçarmos essa oportunidade bendita concedida a nós pela providência divina e pelo amor de Deus através da misericórdia de Jesus. Chico Xavier nos traz aqui, ele fala para nós aqui que ele traz para nós que além do nosso estudo, que é o presencial, que a Casa Espírita nos oferta, nós temos também a oportunidade de estarmos estudando
ele fala para nós aqui que ultimamente estou frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola no espaço, em que o nosso abnegado Emmanuel é professor de doutrina espírita. Confesso que uma experiência maravilhosa, estou aprendendo o que nunca pensei em aprender e tenho conservado a lembrança do que vejo com o auxílio dos amigos do alto. Então, quando nós nos propomos ao estudo, nós nos afinizamos com os doutores espirituais, instrutores espirituais. E no momento do descanso do corpo físico, nós somos convidados a participar de palestras, de estudos específicos segundo as nossas necessidades. Vocês percebem que maravilha, que bênção. Então ele trouxe para nós esse parecer, esse conhecimento, porque também somos passivos a essa oportunidade bendita concedida por Jesus. Continuando com Emmanuel, né? Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante da nossa alma. Vocês percebem? Muitos que são, às vezes, simpatizantes da doutrina, eles falam, eu gosto de ler, mas gosto de ler só em casa, eu sou autodidata, eu prefiro ler sozinho. Mas o próprio Cristo nos ensinou que nós precisamos estar vivendo em comunidade. E se o centro espírita é essa escola de nossas almas, nós percebemos que o próprio Jesus, ele fala para nós que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Porque ele confirma que nós precisamos daquele momento ali de conversa, de estudo, de esclarecimento, de trocas de ideia. No livro dos Médios, capítulo 3, traz a fundamentação que Allan Kardec nos traz. Muito natural e louvável em todos os adeptos o desejo que nunca será demais animar, de fazer proselitos, visando facilitar-lhes esta tarefa. Aqui nós nos propomos a examinar o caminho que nos parece mais seguro para atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. O melhor método, continuando aqui no Livro dos Médios, falamos, pois, por experiência, é assim também, é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes a razão do que aos olhos. Esse, o método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. A nossa casa, com 40 anos, nós praticamente estudamos esses métodos. Esses métodos de ensino faz que nós nos unificamos em uma só metodologia, trazendo os preceitos do Cristo, os ensinamentos, na prática, no exercício,
aquele ensinamento primário lá que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, de compartilharmos as atividades. É um método que nos esclarece, nos ensina e nos eleva aí à condição de reconhecermos que somos necessitados uns dos outros. Estudo metódicos. Continuando ali no Livro dos Espíritos, na pergunta 31, quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhado o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, como nós temos os estudos nas escolas, nas faculdades, os cursos de pós-graduação que tem toda uma metodologia de ensino tecnicista para uma formação, a doutrina espírita traz para nós esse estudo dentro de uma metodologia. Obras póstumas traz para nós na pergunta 340 o estabelecimento teórico da doutrina. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizar. Que seria, gente, a partir do momento que nós aderimos ao estudo, nós começamos uma reforma, uma mudança. E essa mudança, ela é exemplificada através das ações. E nós começamos a ter um compromisso vinculado à obra, que é começar a divulgar, a falar, a convidar os nossos familiares, aqueles que nós amamos, porque o que é bom para nós, nós também desejamos para aqueles que amamos. Cursos regulares. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de, primeiro, desenvolver os princípios da ciência, que é estudar, que é nos envolver, difundir o gosto pelo estudo sério, que a partir do momento que nós começamos a estudar, nós começamos a interagir, a nos envolver. E nós temos o 4º curso, que vem falando para nós, que é corrente magnética. Corrente magnética é um curso quando nós aprendemos com noções do magnetismo. Estudamos ali vários cientistas, né, que desenvolveram o magnetismo através do conhecimento, facilitando para nós esse entendimento, como o Dupotet, Carré, o próprio Allan Kardec, trazendo para nós esse conhecimento do magnetismo, da força do pensamento, do desejo, da nossa condição mesmo, da interação aí. Conseguiu aí? Vai ter 4 minutinhos só, né, Ju? Mais um minutinho. E o 5º curso, né, para finalizar os 2 anos e meio, é o Vibração. É o curso Vibração, que ele vem finalizar ali o curso introdutório. Bota mais uma, por favor. Mais uma. Acho que está.
Tá certo. Então, o curso, após finalizarmos aí os 5 cursos, que é os cursos básicos, nós escolhemos ali pela aptidão, pela afinidade, o instituto, né? E eu vou... Tá na hora já? Aí eu vou... Aí nós escolhemos os institutos, que é os institutos da criança, Instituto do Jovem, Instituto do Esclarecimento e Família, Instituto da Caridade, Divulgação, e o último curso da mediunidade comum a todos nós, né? E eu estendo para vocês o convite, pessoal. No dia 9 de agosto, nós iniciaremos os nossos estudos. Todos vocês estão convidados a estar aqui participando. A partir, acho que da próxima semana, já vamos fazer as inscrições, tá? Vocês podem fazer as inscrições. E vocês nos perdoem aí, que nós tivemos uma falha aqui, não podemos estar terminando aí, mostrando para vocês os slides, tá? E Jesus nos abençoe a todos. Nós queremos agradecer o seu Adão pela boa vontade com que explanou para nós, mesmo diante das dificuldades, né? São dificuldades técnicas, lógico, não é sempre, nem pode ser, sempre que acontece, mas às vezes acontece, né? E vamos tomar providências para poder corrigir essas questões aí. Às vezes a interferência na parte de rede social é muito sensível, principalmente para a gente que não entende nada, ainda bem que tem os entendidos, bem mais novos do que nós. Agradecemos a todos e ao seu Adão pela boa vontade com que explanou. Todos estão convidados, quem está no online também. Nós vamos iniciar no dia 9 de agosto a Global Kardec virtual também, né? Pela internet, os cursos de doutrina espírita. Conheço o espiritismo, então todos convidados, né? Aqueles que ainda não estudam o espiritismo, venham estudar. Se na sua cidade não tem centro espírita, não tem a metodologia, né? Da Global Kardec online, a Escola de Estudos Espíritas, procure-nos, né? Procura a nossa casa pelo site, procura na internet Global Kardec Online, Escola de Estudos Espíritas, e vamos estudar o Espiritismo para fazer as nossas vidas melhores, né? O Espiritismo, ele nos dá uma promoção para nós, é uma promoção. Quem não gosta de promoção? No emprego, no trabalho, né? O Espiritismo dá uma promoção na nossa vida social, para a gente ser mais feliz, porque a humanidade está precisando de ser feliz. Todos nós procuramos a felicidade, né? E a felicidade está perto de nós, né? Não depende de riqueza, não depende de imagem, de poder, mas depende de Jesus, depende de bondade, de amor, de caridade. E isso o Espiritismo sabe nos doar. É isso. Está sendo transmitido, tá? Então nós queremos despedir dos nossos irmãos que estão nas redes sociais, os médiuns que se encontram aqui no Centro Espírita presencialmente, já estão se encaminhando para o tratamento, né? Para preparar o tratamento para quem está presente. E quem está nas redes sociais, nós vamos encerrar neste momento com a prece no presencial e com o tratamento espiritual. Já acreditamos que você já esteja com um copo de água para fluidificar. Tenha fé e confiança, porque a cura depende de nossa fé. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ele nunca falou, e ele poderia ter falado, porque ele é o mestre, né? Ele falou, eu te curei. Ele nunca falou assim. Jesus nunca falou assim para os que foram curados. Mas o que ele falou mesmo, gente? Vocês lembram?
tua fé te curou. Está entendendo, né? De que depende a cura. Então é isso. Então não tem distância para quem está nas redes sociais. Um bom tratamento, boa noite. Até semana que vem. Jesus nos abençoe a todos. Vão com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Deixa o amor, sinta o calor do sol, abra uma flor no chão, vença o furor, seja um sonho, uma janela aberta, uma seresta incerta, jangadeiro se vai, uma estrela que cai e a vida correr, rio chora mil lágrimas, debruça na Bahia, teu leito a doer. Viva, viva a razão do coração, viva a expressão com emoção, seja um cantor. Viva